agradecer imensamente ao professor Antônio Pedro, nosso querido amigo, a oportunidade de dividir essa mesa também com a querida amiga Patrícia Biasi, que um dia eu tive a honra de participar da banca de doutorado, assim como outras bancas, né, Doris? Assim, que muito me honra estar com todos vocês. Antes de colocar aqui minha apresentação, eu vou falar o motivo pelo qual eu não estive mais cedo com vocês. Eu tinha um compromisso no consulado, porque vai ter um congresso em Consulado do Canadá, é o consulado mais complicado que tem, um congresso em Toronto, e aí fui lá resolver isso hoje de uma forma que não tinha como fazer diferente. E aproveitei para ver o Sebastião Salgado com a exposição sobre a Amazônia. Algumas imagens, algumas cenas na nossa história marcam de forma muito profunda. Eu recomendaria a todos vocês conhecerem as questões da paisagem, do ambiente, sobretudo as relações da atenção à saúde nas imagens que o Sebastião Salgado traz na história contida nessa importantíssima exposição. Ele está no Museu da Manhã, contando a sua experiência pelas imagens, pelos textos, mas, sobretudo, e a música do Jean-Michel Jarre, sobretudo, a oportunidade de conhecer a condução e as estratégias de atenção à saúde dos nossos diversos povos ainda resistentes na Amazônia. É um momento muito interessante, encantador. Eu acho que é uma oportunidade que nós não podemos perder, e por isso mesmo eu recomendo muito que façam essa a visita quando puder. Ela está disponível aí até o mês de janeiro, então todos terão aí um momento e uma oportunidade para conhecer essas novas e diferentes, Patrícia, estratégias da atenção nos cuidados, desde o neonato, desde todas as escalas da vida, os momentos da vida. Então, acho que ela vai ser também igualmente interessante para todos vocês. Vamos... deixa eu ver se é essa mesmo que está compartilhando. Ok, perfeito. Aí a imagem. Tá. Tá sim, Fábio. Estamos vendo sua apresentação. Perfeito. Deixa eu voltar aqui. Bem, temos duas conversas hoje. Uma é essa sobre esse tema que está colocado. E aí tem três elos importantes nessa história, que é exatamente a Federação Internacional. E aí eu gostei que a Doris falou esse healthcare, assim, com muita clareza, assim. E isso foi uma história muito interessante, porque ela era a Federação Internacional de Hospitais, da Engenharia Hospitalar. E nos últimos 4 anos, foi em 2018, teve uma discussão importante e a gente mudou esse nome de Hospital Engineering para Healthcare Engineering, e que dá essa abrangência, essa contemporaneidade da discussão que nós temos sobre os diversos ambientes, diversos espaços, e hoje a gente vai ver até um cenário mais amplo sobre isso. Claro, a nossa Associação Brasileira para o Desenvolvimento Hospitalar e, mais importante aqui, o nosso GEA-OSH, nosso grupo de estudos em arquitetura e engenharia hospitalar da Universidade Federal da Bahia, que eu tenho muito orgulho de sempre registrá-lo como um participante desse grupo. A nossa conversa hoje é esse Healthcare Settings, Safety and Health for Patient and Health Workers. Essa é uma história interessante, a gente vai contar um pouco dela, mas antes disso, vamos deixá-la em português. Vamos deixar em português, que é exatamente ambiente e saúde, ou algo assemelhado, segurança e saúde para pacientes e trabalhadores da saúde, que é essa discussão que a gente vai contar aqui e por que a gente considerou isso tudo. Antes de mais nada, foi uma conversa que nós tivemos pouco antes de começarmos o nosso espaço aqui, e uma discussão que a gente tem que introduzir gradativamente em todas as nossas discussões, que é o fato de que eu não possuo nenhum conflito de interesse em relação ao conteúdo da minha apresentação. E esse é um compromisso importante para todos nós. Essa história, daquilo que é o título da minha apresentação, começa
em 2017. Vamos dizer que ela começou em 2017, quando realizamos aqui no Rio de Janeiro essa conferência internacional sobre segurança para pacientes e profissionais de saúde no ambiente hospitalar. E foi um evento importante, aconteceu aqui em Copacabana, em final de agosto, início de setembro. Mas antes dela acontecer, o momento marcante disso foi um congresso que aconteceu na cidade de Turku. Turku é a terceira cidade da Finlândia, a mais antiga cidade da Finlândia, e em junho de 2015, eu, que já era membro do comitê executivo, e o Márcio, que era o presidente da BDH, fomos defender a possibilidade do Brasil realizar a conferência internacional, que seria 2 anos depois. Então, para quem não conhece essa cidade, eu creio que todos já conhecem essa cidade de alguma forma, pelo menos na sua referência, porque tem um bairro um pouco afastado, na redondeza de Turku, que é onde está implantado o hospital o sanatório de Pai Mio, do Henrique Hugo Alvar Aalto. Esse prédio belíssimo, que é uma belíssimo e importante, contemporâneo. Aliás, a pandemia o tornou mais contemporâneo na sua função, na reflexão sobre a sua arquitetura e no valor que está contido nele. Então, nesse evento, fomos nós lá, o Márcio estava comigo lá nessa oportunidade. Esses aqui no extremo é o presidente da Federação Finlandesa, a Liliana Fonte da Argentina, o Marcello, que é da Itália, e o Márcio, que estava comigo nesse evento. Nós participamos da reunião do Council Meeting, do Conselho, e lá, nessa reunião, nós disputamos com 4 países, depois ficaram 2 países na final, nós e os Estados Unidos, e foi uma disputa um pouco tensa, mas conseguimos trazer para o Brasil este evento. E eu e o Márcio defendemos a capacidade que tínhamos de realizar o evento aqui. Não sabíamos que 2017 seria um momento muito crítico na história do Brasil, com a saída da presidente Dilma, a assunção de um outro presidente, que era o Temer. O Brasil, o país, entra numa crise profunda, então foi um desafio bastante delicado para nós realizarmos isso. E aí a gente apontava essa história de que a gente ia se encontrar no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro a gente certamente realizaria esse evento. Foi um momento dessa discussão. E aconteceu. Esse aqui foi, em 2017, o momento do EXCO, que é o Conselho Executivo, a reunião do Conselho Executivo. O Emerson era o presidente, o Emerson está por aí em algum canto, o Emerson era o presidente, está aqui o Emerson. A Beth seria a presidente futura, e o Márcio, aliás, desculpe, o Márcio era presidente já. E esse grupo, são os representantes da Alemanha, Inglaterra, Austrália, Noruega, Japão, Canadá, África do Sul, Holanda, Argentina, Itália e Estados Unidos, que compõem esse grupo, e eu, né, claro, aqui representando. Então, nós realizamos esse evento, aconteceu no Rio de Janeiro, e aqui realizamos também a reunião do Conselho Internacional. Foram 54 países representados aqui no nosso encontro, no congresso que aconteceu no Rio de Janeiro. E nesse congresso são 3 grandes momentos: um da reunião do Comitê Executivo, depois uma reunião do Conselho das associações, dos presidentes de cada associação conveniada à FETI, e uma reunião do Grupo Regional da América Latina. Então, esse aqui era a reunião do Council Meeting, com os representantes de diversos países do mundo. Claro, a América Latina teve em peso, inclusive. Nós tivemos aqui a oportunidade de contar com a representante de Cuba. Cuba, está aqui, representante de Cuba. Foi uma raridade ela participar, a primeira vez que ela conseguiu assim, uma participação, além dos demais países que estavam presentes aqui conosco. Desta discussão, a gente tinha um eixo e um componente que já era uma abordagem importante para nós, que é a discussão da vulnerabilidade do ambiente, do espaço
do hospital, e claro, esse é um fato que a Organização Mundial de Saúde já tinha apontado num documento de 2015 sobre hospitais seguros e segurança para os pacientes, né? Uma responsabilidade coletiva. Um documento de 2015, o nome dele é Safe Hostels, hospitais seguros, e no texto lá na página 15 ele diz que a vulnerabilidade do hospital é mais que um assunto médico. E essa discussão ela é muito válida para todos nós, né? Aqui está em inglês, e o momento que diz a vulnerabilidade do hospital é mais do que um assunto médico. E para nós isso ganhou importância, e foi dentro dessa lógica, dentro dessa estratégia de condução do trabalho, que nós trouxemos a discussão da segurança dentro do espaço hospitalar e dentro e com uma responsabilidade para as pessoas também, trazer essa discussão para o nosso trabalho, para o nosso tema e a oportunidade disso. Até porque também haviam outras discussões, e a gente lembra sempre de um documento do Enrico Tedeschi, quando ele fala que um hospital, além de responder a todas as necessidades funcionais específicas, como a de oferecer um zoneamento cuidadoso para os fins de diferenciação e coordenação, proporcionar ampla acessibilidade e segurança do paciente, deverá atender a todos aqueles requisitos que podem influir sobre a psicologia do paciente para uma mais rápida recuperação e que afetam desde a disposição geral da hospitalização até as cores das paredes, a visão para o exterior, a posição das luminárias e os ruídos produzidos pelas instalações, temas e abordagens que a professora Patrícia colocou aí na sua apresentação anterior. Mas ela também é uma causadora do desgaste, do desconforto e de inúmeros problemas, e que, às vezes, nas nossas apresentações, nos congressos, a gente traz as belas imagens, as belas paisagens, as belas soluções, e aí tem um componente que fica no underground, fica nos bastidores dessa discussão, que é exatamente o espaço do estresse, o espaço do desconforto, as condições inadequadas para isso e, por consequência, da insegurança. Insegurança do espaço em si, mas, sobretudo, da insegurança provocada para as pessoas. E foi dentro dessa lógica que, em 2017, a gente trouxe essa discussão aqui, que ele foi levada para o encontro que nós tivemos na Austrália. Né? Na Austrália, esse é um hospital importante lá, que é o Lady Solento, em Brisbane, na Austrália, e numa visita a ele, um eixo fundamental das discussões, Patrícia, era exatamente da segurança para todos. E uma visita que eu consegui realizar sozinho, sem muita gente para dificultar. Quando a gente está nas visitas coletivas, elas criam uma dificuldade, porque você não permite acessar todos os ambientes, as unidades de terapia intensiva, unidade de tratamento de queimados, a um centro cirúrgico e tudo mais. E este hospital era exatamente um pouco desta caracterização da dificuldade que cria estas nuances do desconforto visual que a gente, às vezes, tem em cada uma delas. Posteriormente, em 2019, o encontro foi numa outra cidade muito interessante, que é pequena. Ela tem a sua representatividade, que foi em Manchester, na Inglaterra, onde ela é do lado de Liverpool. Liverpool é bem próximo, 30 minutos. E lá nós visitamos também o hospital que tinha esse eixo como compromisso e responsabilidade, que é esse hospital de Children's Hospital de Liverpool. É um hospital que atende à região, claro, é um sistema parecido com o nosso, o National Health Service, o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra. Ele se assemelha ao nosso, não é? Nós nos assemelhamos ao sistema inglês. Ele foi um forte inspirador para a criação do nosso Sistema Único de Saúde aqui. Bem, dessas discussões, a gente aponta aí alguns cenários que viriam com os novos ambientes, com as novas edificações que passariam a fazer parte dessas nossas discussões e que foram, de alguma forma, solidificada, fomentada por uma preocupação mais distinta com essas novas edificações para a ciência e saúde, com um eixo importante aí voltado para a saúde mental e o atendimento por telemedicina, uma discussão que um grupo lá da USP, Doris, Patrícia e Antônio, estão discutindo agora, que a gente tem que pensar exatamente nessa formatação do espaço para atendimento por telemedicina. Eu participei de uma entrevista lá que está fazendo uma pesquisa, e uma das discussões era qual é o cenário, quais são os pressupostos desse ambiente
para ser realizada a telemedicina. E aí a gente brincava que como é que eu posso fazer uma consulta psiquiátrica com os animais, os pets dentro de casa, como é que eu posso fazer uma consulta psicológica com um ambiente de estresse, com pessoas ou com ambientes ruidosos, periféricos, com um cenário de background aqui atrás, que não transfira essa sensação da segurança. Como é que eu posso fazer uma consulta? E que cenário é esse que a gente precisa, pode ser feito em qualquer ambiente? Como é que nós, arquitetos, engenheiros, pensamos este cenário para o atendimento à telemedicina? Né? Não pode ser uma balbúrdia, não pode ser uma situação descontrolada. Então, quais são os elementos de compliance éticos que nós vamos pensar para isso? Exatamente para esse atendimento. Às vezes a gente não tangencia muito essa discussão, mas eu acho que nós devemos trazê-la como uma incorporação importante. Tem um grupo lá da UFSCar, lá de São Carlos, que está fazendo essa pesquisa, e eu acho que o resultado dela vai ser importante para nós aqui. O outro aspecto é exatamente o que o Brasil trouxe nesses anos aí de 2017 para cá, que é exatamente as práticas integrativas complementares, que viviam à margem de todo o processo de assistência, sobretudo um olhar que a medicina colocava exatamente à margem dentro desse processo da atenção à saúde. A implementação destas práticas integrativas complementares como ação efetiva, prevista como programa do Ministério da Saúde, chancela um quadro de necessidades, de ações importantes e que nós também temos que produzir uma repaginação disso. Né? Eu me recordo que os primeiros espaços para fazer Tai Chi Chuan, Doris e Patrícia, Tai Chi Chuan. E aí a gente tinha que pensar, quando chegou aquele programa para mim, eu estou falando lá de 2001, 2002, tem que ter o espaço para Tai Chi Chuan, que não tinha nenhum cenário, mas como a gente tem que fazer, as unidades básicas de saúde tinham que entender aquilo. E que era uma atividade extremamente bem vista e desejada por grande parte da população e que fazia muito sucesso onde estava o sucesso e tinha a sua função terapêutica importante. Então, as práticas integrativas complementares, ela traz um redesenho, uma nova forma de pensar isso. O outro é essa discussão forte que cresce gradativamente dos hospitais e clínica dia, das unidades, com a redução do tempo de permanência do paciente com um cenário de internação, e ela, embora já venha desde o final do século XX, mas ela ganha corpo e densidade nesse século. E o novo ambiente de saúde que devemos incorporar gradativamente, que é exatamente a arquitetura para a saúde domiciliar. A gente diz que é a casa do sujeito, a gente diz que o problema é dele, mas não, o problema é também nosso, é cada vez mais. Se todo o sistema de saúde considera agora que é viável fazer essa atenção domiciliar, esse cuidado para a saúde domiciliar, nós também temos que pensar nessa saúde domiciliar como um espaço de saúde. E aí a amplitude desse cenário, Doris e Patrícia, assim, essa amplitude de cenário que cabe a nós agora também discutirmos com as responsabilidades inerentes a esse espaço. São abordagens que tangenciam e que trazem um componente que é transversal a essa discussão, que é da segurança. Segurança para o paciente, né, e segurança para os diversos cenários que a gente tem. Dentro dessa lógica, foi exatamente que a gente trabalhou esse evento, e aí eu volto ao 2017, o evento da discussão do Hostile Environment for Patient and Work Safety, a segurança aí como um eixo importante para a gente trabalhar isso. O Congresso tinha a Cláudia Miguel e o Antônio Pedro como organizadores dessa comissão científica. O Antônio Pedro teve um papel fundamental, eu, a Elza, a Beth, éramos da comissão, e desse material, desse produto, nós trabalhamos aí exatamente a produção do livro, que é parte de uma coleção da BDH, a BDH apresenta, a coleção é dessa forma, uma coleção a BDH, e nesse caso a gente acabou transferindo tudo para o inglês. Isso aqui foi o primeiro estudo da capa. Então, assim assado, a BDH apresenta, que era o texto contido aí nesse cenário. Depois veio um outro formato para essa capa, que a gente tinha como ideia,
as cores vivas, como diz o Gilberto Gil, né? Cores vivas. A intensidade das cores aí, que era uma proposta, evoluiu para uma nova forma de apresentação dentro da mesma estratégia, até chegar ao formato do livro que ficou aí com essa definição. E essa definição ficou como Healthcare Environment, Safety and Health for Patients and Health Workers, até o último minuto, quando, numa revisão e numa discussão com Márcio e Cláudia, eu e mais algumas pessoas nesse sentido do nome, o próprio Márcio faz uma proposta de mudarmos para settings, né? Então, é uma questão de terminologia, porque environment fica essa vinculação direta ou indireta ao meio ambiente. Nós, aqui no Brasil, conseguimos fazer uma separação dessas abordagens, quando a gente fala de ambiente e do meio ambiente, com muita clareza, né? Mas o environment soava dessa forma. E aí transferimos e mudamos no final da história toda para essa nomenclatura de Healthcare Settings, que ficou como o nome do trabalho e esse material que foi produzido. O conjunto das produções era exatamente isso aqui, são os autores, a Daniela Pedrini, que é a presidente da FAT, da Federação, ela faz a apresentação, eu e a Cláudia fazemos a introdução, o professor Yasushi Nagasawa, o Walt Vernon, Ana Milena Zapata, Zigberto Zanutini, Javier Sartório, Antônio Pedro e Laís Gomes, Sérgio Julian e David Knecht, Akihiro Kondo e Cláudia Miguel. Eu vou falar um pouco deles, abrir cada espaço de cada um, para a gente poder falar das suas contribuições. Claro, o livro está todo em inglês, tem lá no final dele um resumo em português. Então, aqui a Daniela Pedrini, que é a italiana, atual presidente da Federação, ela é engenheira da cidade de Bolonha, a primeira e mais sofrida cidade da Itália quando a pandemia da Covid-19 aconteceu, migrou de forma intensa para a Europa. Bolonha foi a cidade que mais sofreu, uma cidade mais próxima ali do porto, não chega a ser uma cidade portuária, mas adensada e tudo mais. E ela trabalha nesse hospital em Bolonha, então ela falava exatamente disso aí, das questões da engenharia e das abordagens específicas dessa contribuição das questões de segurança no espaço de saúde. Eu e a Cláudia fizemos aí uma apresentação, e essa apresentação falava sobre esse reconhecimento do espaço, do ambiente, na possibilidade de redução dos danos físicos e psicológicos aos pacientes, profissionais de saúde e visitantes, com os quais nós temos uma responsabilidade muito grande, né? E a necessidade também de criar espaços cada vez mais seguros nessa abordagem nossa do campo da arquitetura e da engenharia, tanto na pesquisa quanto na prática projetual e na manutenção dos espaços. O professor Yasushi Nagasawa é o professor titular, professor emérito da Universidade de Tóquio. Ele é uma figura queridíssima, esteve aqui conosco também. E eu coloquei essa imagem aqui, sou eu e ele lá no Museu do Amanhã, e tinha, coincidentemente, esse poema do Vinícius de Moraes, que era a Rosa de Hiroshima. E aí eu apresentei a Rosa de Hiroshima para ele, depois mandei a música dos Secos e Molhados, que canta a Rosa de Hiroshima como ninguém, assim, de forma belíssima. E ele falou, não, eu quero uma foto assim desse poema do poeta brasileiro aí. E aí tiramos essa foto aqui com a Rosa de Hiroshima. Mas ele é uma figura incrível, importante, foi presidente da UIA e foi presidente da FAT também. E ele apresenta uma abordagem muito ampla sobre os diversos tópicos, como evidence-based design, a avaliação pós-ocupação, as questões relacionadas à manutenção dos espaços, as facilities, e os planos de continuidade de negócios, que é uma discussão que o nosso professor Bross apresenta com muita frequência aí. O Walt Vernon, que é dos Estados Unidos, que é um membro dos Estados Unidos, ele fala exatamente sobre essa abordagem da redução de riscos e a sustentabilidade em espaços de saúde, e colocando a segurança como uma abordagem fundamental, primordial
nos espaços fundamentais para a viabilização da prática médica e da atenção à saúde. A arquiteta Ana Milena Zapata Poçada, é aqui da Colômbia, e ela fala sobre a questão das catástrofes e desastres, a experiência colombiana sobre a resiliência em arquitetura e engenharia para essas situações. E ela conta, e ela vive lá muito intensamente. Aliás, a Ana Milena Zapata foi quem fez o projeto do hospital onde caiu o avião da Chapecó, do clube de futebol, do time de futebol brasileiro, que caiu ali na mata da Amazônia ali. Era exatamente um projeto dela, e estava fazendo algumas adequações lá. Ela conta um pouco dessa experiência, inclusive do atendimento ao clube de futebol, time de futebol do Brasil, quando houve aquele terrível desastre. O nosso professor Zigberto Zanettini, ele faz um panorama contemporâneo dos edifícios brasileiros, mas ele coloca sua particular preocupação sobre essas estruturas, sobre as estruturas contemporâneas e produzidas nas últimas 5 décadas, que de alguma forma alterou as estruturas, a implantação, a formatação, a condição unidimensional marcada pela estética da forma. Uma brilhante apresentação, né? Eu falo das questões relacionadas à arquitetura e ergonomia como um componente de conforto humano e segurança para os usuários. O Javier Sartório, da Argentina, ele fala sobre sustentabilidade. Aliás, ele é um eixo de discussão que ele traz sempre para os seus trabalhos, com projetos muito interessantes na Argentina, em Buenos Aires, da região próxima a Buenos Aires, em Buenos Aires em si. Estive com ele 15 dias. O Javier está fazendo um trabalho de construção, o escritório dele lá, de 8 hospitais, em meio a toda essa crise na Argentina, eles estão construindo, e sempre com uma abordagem, uma preocupação, uma pessoa muito séria e uma referência importante. Nosso professor Antônio Pedro e a Laís Gomes. Eu estou devendo uma foto da Laís, que eu não consegui encontrar. Laís, não sei se ela está conosco aí, mas se tiver, eu fiquei devendo uma foto sua, Laís. Mas achei várias fotos do professor Antônio Pedro, que depois eu vou enviar para ele e para a Doris também, para a gente ter isso nos nossos arquivos. E essa discussão, né, da segurança no funcionamento das edificações, com um fundamento não só para o hospital, mas para a sociedade, uma discussão importante para toda a sociedade, no sentido de trazer a segurança da assistência. Então, o Antônio Pedro coloca isso um pouco, e aí traz outros aspectos relacionados a essa infraestrutura que pode dar suporte, como a geração de sistema de abastecimento de energia, reserva, a questão da climatização, da iluminação, o aquecimento da água, a geração alternativa, como itens importante de relevância. O Sérgio Julián, que é um chileno que mora na Alemanha, e o David Merck também vivem lá, eles falam sobre a importância da eletricidade, da segurança da eletricidade nos espaços, nos lugares médicos, nos espaços médicos, sobretudo nas unidades, nos centros cirúrgicos, nos espaços onde os procedimentos mais complexos são realizados. O professor Akihiro Kondo, ele fala sobre a resiliência e desastre. E depois do congresso que eu tive num encontro com eles, foi visitar algumas unidades aqui no Rio de Janeiro. O professor Akihiro Kondo, arquiteto, ele só na região da Ásia, ali mais próxima do Japão, ele tinha construído 50 hospitais com mais de 1.500 leitos. 50 hospitais com mais de 1.500 leitos. Eu achei que esse número tão extraordinário, sabe, assim, para qualquer escala, né? Mas sobretudo entre China, Malásia, Singapura, Japão, todos aqueles países lá. Então, ele trabalha com a construção de hospitais, e ele apresenta aqui especificamente o Eizo Medical Center, um hospital da Ishinomaki, que ganhou o prêmio em 2016 na Holanda. A Cláudia Miguel fala sobre a ambiência. Ela apresenta um trabalho de estudo sobre a segurança, e especificamente a segurança para o risco a quedas. E aí ela fala dessa vinculação como responsabilidade da política de humanização da atenção à saúde e gestão do PNH no Brasil,
e apresenta uma experiência dela pontual sobre esse trabalho. Bem, essas foram as discussões. Esse é o livro que foi produzido. O livro ficou em inglês, não sei se felizmente ou infelizmente, mas resultado desse processo foi publicado e lançado lá em São Paulo no dia 19 de maio. Ele está disponível pela Amazon e pela Hill Books, em diversas plataformas, Kindle, tudo, esses caminhos todos, e tem livro em papel também, para quem desejar. Então, essas discussões foram discussões que a gente trouxe. Se a gente tiver mais um tempinho, eu acho que tem aí, né, Doris? Eu vou continuar aqui, a gente encerra essa Sim, com discussão certeza. Pode continuar, Fábio. sobre o livro e o Healthcare Settings que a gente colocou aí agora, e vamos falar dessa história dos ambientes de saúde. Bem, a gente não para de estudar, pesquisa é um caminho que é inerente à nossa nos picou definitivamente esse estigma da busca pela informação, pelo conhecimento, e cada vez a gente vai caminhando essa história. Eu comentava com a Doris, a Patrícia e o Antônio Pedro pouco antes, eu continuo estudando, então estou fazendo lá na COP, que é o Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação em pesquisa de engenharia da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. Estou fazendo um pós-doutorado, e o tema é arquitetura de edifícios complexos, aspectos relacionados à sustentabilidade, conforto ambiental e eficiência energética, como um desdobramento dessas discussões todas. E claro, esse trabalho está muito no início, mas, de qualquer forma, deixá-lo aqui apontado. Eu espero que em 2023 a gente fale um pouco mais sobre ele, mas, de qualquer forma, o trabalho traz abordagens metodológicas no planejamento de arquitetura de edifícios complexos. E aí, claro, a sua relação com sustentabilidade, conforto e eficiência energética. A ideia é criar exatamente uma avaliação de abordagens metodológicas do projeto relacionado às soluções de planejamento de arquitetura aplicado a edifícios complexos, considerando os aspectos relacionados à sustentabilidade, ao conforto ambiental e à eficiência energética. E, para começar a história, o próprio termo edifício complexo não tem uma definição clara, principalmente em português, né? Eu consegui encontrar algumas em inglês. A gente fala da complexidade do hospital, da complexidade da edificação tal, dessa, daquela, mas ela especificamente voltada para o termo edifício complexo, ela não existe, né? Então, ou não foi localizada. Pode ser que tenha alguém aí escreveu em algum canto aí. Então, mas ser entendida como aquelas que possuem uma estrutura inteira composta de estruturas interconectadas ou relacionadas com seus sistemas funcionais desde os estágios iniciais do projeto. Então, ela é um corpo com uma certa complexidade, que é um eixo dessa discussão, né? E, claro, há recentes e crescentes demandas para a elaboração de projetos de edifícios considerados complexos, e aí o que a gente precisa agora é exatamente trabalhar o que, de fato, é essa complexidade da edificação, né? E quais são os elementos que a gente possa construir numa matriz que evidencie, caracterize, de alguma forma, disponibilize para todos o que pode ser caracterizado como edifício complexo e que edifícios são esses. Claro que o meu viés, o meu olhar vai concentrar nas questões das edificações hospitalares, mas, claro, elas ocupam um especial destaque para nós, mas em que cenários isso se insere, sobretudo considerando alguns aspectos inerentes a isso, e eu acho que alguém foi o Neto, que apresentou agora há pouco, falando da sua estudo de pesquisa aí, que a gente vive um momento específico. Vamos considerar que o dia 11 de março foi a marca, ou a data inicial para nós, dessa definição do estabelecimento da condição de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, e esse período que a gente vive até hoje, né? Então, o estudo tem como objetivo a análise de abordagens metodológicas relacionadas às demandas no planejamento e na construção de edifícios considerados complexos, relativizados à sua organização físico-funcional para condições de sustentabilidade, conforto ambiental e eficiência energética. Então, pego esses três componentes e organizo, ou busco, ou procurarei, ou tentarei organizar isso na lógica do significado dele na concepção
dessa definição do que seja o edifício hospitalar, ou o edifício complexo. E alguns elementos aí, a gente, claro, isso não é só uma abordagem do olhar da arquitetura do projeto, mas ela depende de outros elementos, sobretudo quando a gente fala de eficiência energética, que é as questões estruturais, as questões das instalações ou das facilities, das facilidades, né, dos gases que compõem essas estruturas medicinais e industriais, do cabeamento estruturado e utilização de tecnologias e equipamentos eletromecânicos em toda a sua organização funcional, né? Então, essas discussões estamos trazendo cada vez mais. Esse trabalho começou em maio de 2022 e devemos seguir até 2023 com essa pesquisa. São 3 etapas de pesquisa razoavelmente definidas e organizadas para essa concepção. Uma delas é a revisão de literatura, em princípio, trabalhando com três conjuntos de produção: a produção intelectual dos artigos da BDH nos congressos e nas revistas Ambiente Hospitalar, da DAI nos congressos e na revista Anuário Hospitalar da DAI, Anuário, e da FET com a sua revista e os respectivos congressos no período de 2010 a 2021. Bem, essa lógica, a partir daí tem a produção do análise de conteúdo e proposições resultantes dessa pesquisa, desse material, que é o produto com o qual eu vou trabalhar nessa discussão. Como proposta, é exatamente construir a análise das abordagens metodológicas relacionadas às demandas no planejamento e na construção de edifícios considerados complexos, relativizados à sua organização físico-funcional para condições de sustentabilidade, conforto ambiental e eficiência energética, sendo que o meu prazo é 2023. Né? Então, essa organização desse tempo é o que a gente tem aí para inferir nessa discussão. A análise de conteúdo proposta é a busca da tipificação dos resultados alcançados ou estimados, nesse momento, a partir das soluções utilizadas nos projetos de arquitetura para estabelecimentos essenciais de saúde, bem como considera as soluções de sustentabilidade e conforto ambiental neles aplicados. A análise de conteúdo, que é o que eu vou fazer, é uma técnica de investigação que, através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo, manifesto das comunicações, tem por finalidade a interpretação destas mesmas comunicações. Isso é uma definição sobre isso aí, e tem a intenção de estabelecer a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção, inferência esta que recorre a indicadores quantitativos ou não. Bem, essa discussão, esse é o trabalho que tem aí para ser feito, aí algumas etapas desse processo: a pré-análise, a exploração do material, o tratamento dos resultados, a inferência, a interpretação, que é a proposta com a qual eu vou trabalhar, com a qual eu vou chegar a algum objetivo. Então, a arquitetura de edifícios complexos é agora um eixo de discussão que eu vou trabalhar nesse tempo, aprender um pouco sobre isso e buscar criar uma discussão importante que eu espero ser uma contribuição para todos nós nessas abordagens do que temos. Obrigado, Doris, muito bom estar contigo. Obrigado, Patrícia, uma alegria te ver. Obrigado a todos e estou aqui à disposição.